A verdade que nos foi ensinada é apenas uma versão editada, uma narrativa conveniente que esconde séculos de manipulação. E se a fundação da fé, a base de tudo que milhões acreditam, fosse construída sobre um silêncio forçado? Existe um conhecimento tão explosivo que uma antiga ordem dedicou milênios para mantê-lo enterrado. Estamos falando de um texto que a Bíblia canônica fez questão de banir, o livro de Enoque. Este manuscrito apócrifo não é apenas um debate teológico, ele é a revelação da queda dos vigilantes, anjos rebeldes que desceram à terra para corromper a humanidade. Ele expõe uma cosmologia radicalmente diferente, um mapa do universo que desafia tudo que aceitamos há milênios. A busca pela autenticidade deste texto proibido rapidamente se transforma em uma perigosa investigação sobre a fundação da religião e a manipulação histórica. Alguns segredos são mantidos escondidos não por serem falsos, mas por serem terrivelmente reais e capazes de destruir a ordem mundial. Não se trata de uma simples divergência de dogmas. A exclusão do livro de Enoque do cânone bíblico foi um ato cirúrgico, projetado para remover a base de uma cosmologia alternativa e, mais importante, para reescrever a origem do mal. O manuscrito apócrifo não apenas menciona anjos caídos, ele os nomeia e detalha seus crimes com uma precisão perturbadora. Estes são os vigilantes, ou Grigori, seres celestiais designados para observar a humanidade, mas que desceram ao Monte Hermon, jurando corromper a terra. Eles não vieram para pregar a virtude, mas para ensinar segredos que deveriam permanecer divinos e inacessíveis aos mortais. O conhecimento proibido que os vigilantes trouxeram era a verdadeira ameaça à ordem. Azazel, um dos líderes, ensinou aos homens a arte da metalurgia, a fabricação de armas e armaduras e a extração de minérios preciosos, transformando a sociedade em um ciclo de violência e vaidade. Senjasa, por sua vez, revelou a feitiçaria, o corte de raízes e a astrologia, abrindo as portas para práticas ocultas que desafiavam a soberania divina. Essa narrativa subverte drasticamente a ideia de que o mal é puramente inerente à natureza humana, introduzindo uma fonte externa e celestial de corrupção que precede o dilúvio. A teologia canônica precisava de uma queda singular, a de Adão, para fundamentar a necessidade de redenção. Enoque oferece uma segunda queda, massiva e devastadora, que complica toda a estrutura de pecado e salvação. Mas o perigo de Enoque vai além da moralidade e da origem do mal. Uma das seções mais explosivas é o livro astronômico, onde Enoque, levado em visões, mapeia o universo e os movimentos celestes de uma forma que desafiava a estrutura calendárica e astronômica adotada pelos sacerdotes da época. Ele descreve o céu dos céus, uma arquitetura cósmica detalhada, que estabelece portais celestes e o curso exato do Sol e da Lua. Se aceita essa cosmologia, não apenas desmantelaria a autoridade dos líderes religiosos como únicos intérpretes do divino, mas também exporia a fragilidade do calendário litúrgico adotado. A verdade aqui não é apenas espiritual, ela é matemática e física, questionando a própria organização do tempo e do espaço que sustentava a ordem social e religiosa. A ameaça final reside no livro das parábolas, onde Enoque introduz a figura do Messias de uma forma celestial e pré-existente, o Filho do Homem. Essa descrição, rica em simbolismo apocalíptico e juízo final, era incompatível com a teologia que estava sendo consolidada. Ao detalhar a queda e o julgamento dos vigilantes, o texto estabelece uma linha de tempo e uma hierarquia divina que não se encaixava na narrativa de redenção simplificada que se tornaria padrão. A supressão do livro de Enoque não foi um erro de catalogação ou uma disputa acadêmica menor. Foi uma decisão estratégica e violenta, tomada para proteger a integridade de uma nova fé em formação, eliminando qualquer precedente que pudesse desestabilizar a doutrina e a crença na versão oficial da história. O silêncio imposto a Enoque é a prova de que o conhecimento, quando real demais, pode ser a maior ameaça ao poder estabelecido. A ameaça de Enoque não residia apenas na origem do mal, mas na redefinição do tempo e da autoridade. O livro astronômico, uma das 5 seções do manuscrito apócrifo, não era um mero tratado sobre estrelas, era um manifesto contra a ortodoxia sacerdotal. Enoque, em sua jornada visionária, descreve um calendário solar perfeito de 364 dias, dividido em 4 trimestres exatos. Essa precisão matemática, que garantia que as festas e os dias santos caíssem sempre no mesmo dia da semana, era radicalmente diferente dos calendários lunares ou mistos, menos precisos, utilizados pelo sacerdócio do templo em Jerusalém.
Se o calendário de Enoque fosse aceito, ele desmantelaria a autoridade dos líderes religiosos da época, pois o controle sobre o tempo litúrgico era sinônimo de poder. Eles eram os únicos intérpretes divinos, decidindo quando Deus deveria ser adorado. A revelação de um sistema cósmico fixo, imutável e perfeitamente previsível, acessível a quem lesse o texto, retirava o monopólio da interpretação das mãos humanas e o colocava na matemática celestial. O conhecimento aqui era subversivo, pois transformava a fé em uma ciência cósmica, questionando a própria validade das observâncias e sacrifícios realizados em datas incorretas. Mas o ponto de inflexão mais perigoso para a teologia nascente estava no livro das parábolas. É aqui que Enoque introduz a figura do Messias, não como um rei terreno ou um profeta reformador, mas como o Filho do Homem, uma entidade celestial e pré-existente, escondida com Deus antes da criação do mundo. Este Messias é o juiz universal, aquele que se sentará no trono da glória para julgar os vigilantes caídos e toda a humanidade. Essa descrição celestial do Messias era incompatível com a teologia que buscava consolidar uma figura de redenção mais acessível e singular. A ideia de um Messias que já existia na eternidade, com poderes de julgamento cósmico, complicava a narrativa de salvação que estava sendo padronizada. Ao detalhar o julgamento final dos anjos caídos e a ascensão do Filho do Homem, Enoque estabelecia uma hierarquia divina e uma linha do tempo apocalíptica que desafiava a simplicidade doutrinária necessária para unificar uma nova fé em um império vasto e diversificado. A supressão do livro de Enoque, portanto, não foi um ato de censura casual, mas uma ação estratégica de engenharia social e teológica. Foi a decisão de uma ordem influente que compreendeu que a estabilidade da crença dependia da eliminação de precedentes complexos e perigosos. Manter o silêncio sobre os vigilantes e o Messias celestial era garantir que a narrativa oficial permanecesse coesa e controlável. O conhecimento de Enoque era a chave para desestabilizar a fundação da fé, revelando que a história sagrada, tal como contada, era apenas uma versão editada da verdade cósmica. O preço dessa verdade não era apenas a reputação acadêmica, mas a própria estrutura da realidade religiosa que sustenta a civilização há milênios. O que resta é a prova de que alguns segredos são enterrados não por serem falsos, mas serem terrivelmente reais e poderosos demais para serem contidos. O silêncio imposto ao livro de Enoque não foi um acidente teológico, mas a execução bem-sucedida de uma estratégia milenar. A revelação de um Messias pré-existente e celestial, o Filho do Homem, em contraste com a figura de redenção mais acessível e humanizada que se consolidava, representava um risco inaceitável para a unificação da fé. O que estava em jogo não era apenas a interpretação de um versículo, mas a própria arquitetura da autoridade religiosa. Ao eliminar a cosmologia detalhada e o calendário solar perfeito de Enoque, a ordem influente garantiu que o controle sobre o tempo litúrgico permanecesse nas mãos humanas, e não na precisão imutável dos céus. A verdade que o manuscrito continha era, portanto, uma ameaça direta à estabilidade social e política. A ideia de anjos caídos, os vigilantes, que corromperam a humanidade e ensinaram segredos proibidos, como a metalurgia e a astrologia, complicava a narrativa do pecado original e da necessidade de salvação. Essa complexidade era um obstáculo à doutrina simplificada e centralizada que se espalhava pelo império. A supressão de Enoque foi o preço pago pela coesão. Foi a escolha pragmática de enterrar o conhecimento perigoso em favor da ordem estabelecida. O clímax da busca pela verdade não reside na autenticidade do texto, que se provou real, mas na compreensão de que a história sagrada que conhecemos é, na verdade, uma versão editada, cuidadosamente calibrada para sustentar a fé de milhões. A verdade, neste contexto, não foi destruída, mas neutralizada, colocada em quarentena em cópias apócrifas e marginalizadas, como as encontradas na igreja etíope. O que resta é a prova de que a fundação da crença é em grande parte um ato de engenharia social, onde a conveniência e a controlabilidade superaram a revelação cósmica. A estabilidade da fé, mantida por milênios, dependeu da eficácia desse silêncio. A revelação dos céus e dos movimentos celestes, o mapeamento do universo que Enoque oferecia, foi trocada pela simplicidade dogmática. O preço dessa troca foi a perda de uma visão de mundo radicalmente diferente, onde a intervenção divina era mais direta
e a hierarquia cósmica, mais complexa. O livro de Enoque permanece como um fantasma na teologia, um lembrete de que alguns segredos são mantidos enterrados, não por serem falsos, mas por serem terrivelmente reais e poderosos demais para serem contidos pela estrutura da fé humana. A busca pela verdade, neste caso, termina com a constatação de que ela foi encontrada, mas o mundo escolheu deliberadamente viver sem ela. A história oficial venceu, e o conhecimento suprimido se tornou a maior curiosidade da história da religião. Quer continuar desvendando o preço da verdade? Inscreva-se e curta para mais revelações.